Vamos abrir no livro de Êxodo, capítulo 22, no capítulo 20, versículo 22. Êxodo, capítulo 20, do versículo 22 até o 25, nós vamos ler. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Então, que nós vemos o nosso Senhor, ele falando ali através de Moisés, falando aos filhos de Israel sobre a questão da idolatria, questão de criar ídolos, deuses de prata e deuses de ouro. Aí logo na sequência, no versículo 24, ele diz assim: Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificará os teus holocaustos. Então nós vemos que a forma do povo no passado, eles adorarem ao Senhor, eles faziam altares. Era a forma que o Senhor estabelecia para que o povo o adorasse. Então sempre que nós vemos falar na Bíblia de altar, nós vamos relacionar com adoração. É diante ali do altar que o Senhor recebia ali a verdadeira adoração. Aqui, antes do Senhor falar, antes de Ele dar a orientação para fazer um altar, para sacrificar ao Deus vivo e verdadeiro, Ele fala do perigo da idolatria, o perigo das pessoas cultuarem falsos deuses. E aqui diz que o altar, ele deveria ser um altar de terra. E ali seria colocados os holocaustos, as ofertas. As tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Então ali quando algum irmão do passado, ele estava ali diante do altar do Senhor, ele estava fazendo memória do Deus vivo e verdadeiro. E ali ele diz também: Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profanô-lo-ás. Então aqui existia duas opções de altar naquela época. Seria um altar de terra, seria de argila, né? E outra opção seria um altar de pedra. Nós vemos no passado vários servos de Deus que levantaram altares. Dentre eles nós podemos citar Noé, Abraão, Jacó. Sempre em momentos importantes na vida deles, eles levantavam um altar ao Senhor. Um momento de adoração ao Senhor. E aqui, o altar, ele era para quem? Ele era para o homem ou era para Deus? O altar, ele era para o Senhor. E o altar, ele não poderia ser feito de qualquer maneira. Aqui o Senhor o estabeleceu. Ele deveria ser de terra, né? E se fosse de pedras, essas pedras, elas não deveriam ser pedras trabalhadas pelo homem. Então Deus tinha ali o seu padrão, o seu modelo. Certamente, né, se cada um de nós olhássemos para um altar de terra, um altar de argila, onde ali seria colocada a lenha, e seria colocada ali a ovelha, o boi, né, o animal que ali fosse sacrificado, certamente nós não veríamos nenhuma beleza, né, em um lugar assim, em um altar assim. Mas o Senhor, Ele escolheu dessa forma, algo rústico, algo não trabalhado pelo homem. E nós pegarmos um monte de pedra
e fazer um amontoado dessas pedras. Certamente, se fosse para nós humanos, nós iríamos tentar lapidar essas pedras, né? Colocar ali um bom acabamento, né? Fazer ali algo diferente. Mas o Senhor, Ele escolheu dessa forma. Então nós podemos entender, irmãos, que Deus ele tem o seu padrão, né? Deus ele tem o seu modelo. E muitas vezes nós humanos nós queremos fazer sugestões para o Senhor. Senhor, esse altar está muito feio, né? Essas pedras estão muito brutas, está muito rústico, muito irregular. Mas é assim que o Senhor escolheu. E aqui nós vemos que nesse altar de terra ali seria colocadas as ofertas, seria um animal. E aí nós vemos que aqui nós vemos um conceito de substituição, né? Quando o Senhor ia ser adorado ali, cultuado, aquele sacrifício seria oferecido, um sangue seria derramado de um animal, seria o conceito da substituição. Aquele animal ele estaria substituindo ali o ofertante, quem estava ofertando aquela oferta. Aí nós sabemos na palavra que o sangue de touros, o sangue de animais, eles não têm poder para tirar pecado de ninguém. Simplesmente ali, aquele sangue ia cobrir o pecado do homem. Agora vamos para Gênesis 22. Gênesis capítulo 22. Aqui quando Deus vai colocar Abraão à prova, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Gênesis 22, do versículo 1 até o versículo 8. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então aqui nós vemos mais uma vez altar sendo colocado como um conceito de adoração. O altar ele está sempre ligado à adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aqui é uma pergunta importante. É uma pergunta muito interessante. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aí aqui agora nós vemos uma figura do nosso Senhor Jesus. Né? Abraão, a figura do Pai, do nosso Pai Celestial, e Isaque, uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 6 diz: Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. E de igual forma, quando o nosso Senhor ele estava para o caminho da crucificação, o que ele levava sobre ele?
Ele levava sobre ele um madeiro. Ele levava sobre ele a cruz, da qual ele seria crucificado. E nessa caminhada aparece até um homem, né, de Cirene, né, que o ajuda a levar aquele madeiro. Não sabemos se ali era propósito do Senhor ou não, do Senhor Jesus receber ali essa ajuda, mas sabemos que ali ele recebeu nesse dado momento. Mas da forma como Isaac levava aquela lenha, né, o nosso Senhor Jesus também, ele levou o madeiro, no qual ele mesmo foi crucificado. E aqui, quando chega ali naquele momento, no momento crucial dessa prova, ali havia todos os elementos para o holocausto, menos o cordeiro. E aí, certamente, o coração do Isaac começou a entrar em desespero, né? O que será de mim, né? Então, ele deve ter passado uma angústia, uma aflição muito grande. Bom, tem todos os elementos, só não tem o cordeiro para o sacrifício. Mas aqui, a resposta de Abraão é algo impressionante. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E de igual forma, irmãos, nós sabemos aqui nesta manhã, com base nos elementos que aqui temos, que Deus ele proveu para si o cordeiro. Ele proveu para si o cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui nós podemos entender, irmãos, por que que as pedras elas não poderiam ser trabalhadas do holocausto. Porque nessa obra o ser humano ele não tem participação. Nessa obra consumada não há nada humano. Aqui não há a participação do homem. A única coisa que nós participamos é com o nosso pecado, né? Que o Senhor ele foi oferecido por causa do nosso pecado. Mas ali, naquele momento, somente o nosso Senhor, ele ficou sozinho ali nos substituindo. E hoje, irmãos, como que seria o nosso altar? Nós teremos que fazer altar de terra, altar de pedras. Hoje, nós não precisamos mais desse conceito da substituição. Porque o Senhor Jesus, ele nos substituiu de uma vez por todas. Então não há mais necessidade de oferecer sacrifícios de animais. Não há mais necessidade de derramar sangue de animais. Porque o sangue do Senhor Jesus, ele é eficaz. Ele resolveu de uma vez por toda a questão do nosso pecado. Então hoje, o nosso altar, ele deve estar aonde? Aonde que nós edificaremos o nosso altar? A palavra de Deus diz que o Senhor ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Um altar, irmão, de pedra bruta, fala da nossa condição quando nós chegarmos diante do Senhor. Nós não podemos chegar diante de Deus de forma artificial. Nós não podemos chegar diante de Deus com a hipocrisia do homem. Essas pedras lavradas significa a hipocrisia do homem através das religiões. São as religiões que lavram as pedras para tentar melhorar a sua aparência, para tentar impressionar a Deus. Irmãos, jamais nós conseguiremos impressionar a Deus. Deus, ele conhece a cada um de nós no nosso íntimo. Ele sabe as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Ele sabe aquilo que nós temos de ponto forte. Nós jamais poderemos tentar surpreender a Deus lapidando as nossas vidas. Nós precisamos permitir que Ele mesmo venha nos lapidar, né? No nosso dia a dia. Então, o que nós precisamos, irmão, hoje é o conceito do sacrifício de nós oferecermos a nós mesmos ao Senhor. Oferecermos a nós mesmos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje é quando nós negamos a nós mesmos.
quando nós negamos a nossa vontade, aí sim, nós estaremos adorando ao nosso Senhor em espírito e em verdade. Não precisamos, irmãos, chegar diante de Deus com palavras difíceis, com palavras bonitas. Temos que chegar diante de Deus e abrir o nosso coração. E expor para o nosso Senhor aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem nos dificultado a nossa caminhada. O Senhor é aquele que conhece a cada um de nós. Então, o que Deus requer de nós hoje é que nós o adoremos em espírito e em verdade. E que nós venhamos a negar a nós mesmos, para que o Senhor ele seja glorificado através das nossas vidas. Aí nesta manhã, irmãos, nós podemos ver o sacrifício do Senhor por cada um de nós. Aí para concluir, eu gostaria de ler Tito 2,14. Tito capítulo 2, verso 14. Aqui fala o que o nosso Senhor fez por cada um de nós. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos, a fim de nos perdoar de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É assim, irmãos, que nós estamos aqui nesta manhã. O Senhor Jesus, ele se ofereceu por cada um de nós para nos perdoar e para nos purificar. Aí nesta manhã nós fomos convidados a comer do pão e beber do cálice, em memória do Senhor, até que Ele venha. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Pai querido, bendito seja o Teu nome, Senhor. Nesta manhã nós rendemos graças pelo pão, nós rendemos graças pelo cálice. Pai querido, nesta manhã nós fazemos memória da obra consumada no Calvário. Fazemos memória do corpo do Senhor oferecido ali naquela cruz. Fazendo memória do sangue derramado para perdão dos nossos pecados. Pai querido, bendito seja o teu santo nome. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.